Processo de cuidar na recuperação pós-anestésica ao paciente geriátrico. O processo de envelhecimento é multidimensional e definido nos âmbitos biológico, social, econômico, funcional e cronológico. A hospitalização é considerada de grande risco, especialmente para pessoas idosas. Como repercussões, a hospitalização é seguida, em geral, da diminuição da capacidade funcional e mudanças na qualidade de vida, muitas vezes irreversíveis. Principais alterações fisiológicas do envelhecimento de interesse para o período perioperatório. Termorregulação. As alterações na termorregulação do idoso são devidas às alterações no metabolismo basal, da resposta vasomotora, da constituição da pele e do centro termorregulador. Sistema cardiovascular. A capacidade funcional cardíaca no idoso sofre decréscimo principalmente pela diminuição quantitativa dos miócitos, simultaneamente ao seu aumento de tamanho, levando à redução da contratilidade e hipertrofia das paredes do miocárdio. Sistema respiratório. O envelhecimento leva à deformação na caixa torácica, cifose, calcificação das costelas, fraqueza da musculatura intercostal e dos músculos acessórios da respiração, levando à diminuição da capacidade torácica. Sistema renal. No envelhecimento, ocorre redução na camada cortinal dos rins, em decorrência da esclerose glomerular, levando à redução em 30% de seu peso após os 50 anos de idade. A hidratação e a reposição eletrolítica perioperatória, portanto, devem considerar tais alterações e ser planejadas e monitoradas de forma contínua a fim de evitar hipo- e hipervolemia e distúrbios eletrolíticos. Sistema neuroendócrino. O idoso apresenta maior resistência à insulina, graças a vários fatores. Entre eles, a menor massa magra, irregularidade na dieta, sedentarismo e diminuição na captação da glicose. Funções cognitivas. As alterações cognitivas estão presentes com o envelhecimento, principalmente pelo desgaste seletivo de neurônios e pela perda neural mais intensa na região do tálamo, bem como pela perda da redução da densidade neural. Admissão do paciente idoso no centro cirúrgico. O paciente deve ser avaliado no pré-operatório, considerando-se as alterações funcionais do envelhecimento. Avaliação por meio do estado físico conforme a escala ASA, presença de comorbidades, estado de consciência e comunicação. Nutrição, hidratação e estado emocional são elementos essenciais para o planejamento perioperatório. A medicação pré-anestésica deve ser administrada considerando-se a interação com medicamentos que o idoso faz uso rotineiramente. A punção venosa deve ser realizada com cautela e utilizando-se dispositivos adequados para que não promova lesões relacionadas à própria punção. Atenção especial deve ser dada ao posicionamento cirúrgico. Por causa da fragilidade da pele, presença de osteoporose, artrose, distúrbios vasculares e nervos periféricos, os posicionamentos incorretos aumentam a incidência de lesões e sequelas no pós-operatório. O enfermeiro deve buscar a participação do paciente em todas as fases da assistência,
respeitando sua independência, autonomia e privacidade. Admissão do paciente idoso na recuperação pós-anestésica e planejamento da assistência. A admissão do paciente idoso na sala de recuperação pós-anestésica é realizada com os mesmos princípios da admissão do paciente adulto e fazendo uso dos mesmos instrumentos de avaliação, índice de Aldrich-Krolik e monitoração de sinais vitais. O enfermeiro deve realizar um exame físico detalhado, avaliando o nível de consciência, presença de estados demenciais, capacidade de comunicação, estado nutricional e de hidratação, condições da pele e perfusão periférica, condições de movimentação dos membros e autonomia do idoso, a aferição de sinais vitais e a ausculta pulmonar e cardíaca devem ser realizadas. Delírio pós-operatório. É uma síndrome caracterizada pela alteração do estado mental com reduzida consciência do ambiente e déficit de atenção, podendo ser acompanhada por alucinações, agitação psicomotora, desorientação e alterações de memória. Entre os sinais mais comuns estão delírio e desorientação, dificuldade na articulação de palavras, alterações na memória e prejuízo na aprendizagem, ansiedade, medo, irritabilidade, raiva e depressão, alterações cognitivas e agitação. Práticas recomendadas: manter a oxigenação úmida, controle de saturação com oximetria de pulso e monitorar a frequência respiratória. Manter o paciente com cabeça elevada a 30 graus ou a cabeça lateralizada. Monitorar o retorno da consciência e a presença de delírio. Manter e monitorar a temperatura corpórea. Monitorar e controlar a dor. Monitorar rigorosamente o balanço hídrico e monitorar rigorosamente a eliminação urinária. Alta do paciente idoso da recuperação. O paciente idoso receberá a alta da SRPA após ser avaliado pelos mesmos parâmetros utilizados no índice de Aldrich-Krolik. A duração do período de recuperação pós-anestésica do paciente idoso geralmente é maior, porém, com um planejamento cuidadoso realizado no pré-operatório de forma multiprofissional, a intervenção anestésico-cirúrgica pode ser bem-sucedida. Os cuidados específicos a esta população devem ser continuados na clínica cirúrgica e o enfermeiro da SRPA deve informar a equipe de enfermagem sobre os cuidados prestados ao paciente e qual foi o planejamento assistencial elaborado. Don't need permission, it's my decision to test my limits. Cause it's my business and God's my witness. So what I finish, no, no. Don't need no hold up, taking control of this kind of moment. Oh, I'm locked and loaded, completely focused. My mind is open. Oh, but you got skin to skin. Oh,